O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que o pior momento da inflação aqui no Brasil já passou. Esse é um dos destaques no site da CNN Brasil. Ele disse também que o ciclo de altas da taxa básica de juros está perto do fim. Campos Neto ressaltou que o Brasil é um dos poucos países que está passando por revisões positivas de crescimento, mas que as medidas de contenção da inflação podem se refletir em uma desaceleração do PIB no segundo semestre. Bom, bora falar com o Thaís Herédia para saber que se de fato, né, Thaís, essa previsão um pouco mais positiva, ela é realista, já é uma luz no fim do túnel. Boa tarde. Boa tarde, Marcela, Daniel. Boa tarde a todos. Olha, o presidente do Banco Central, ele está defendendo a política monetária, a estratégia adotada pelo Comitê de Política Monetária daqui do Brasil, que hoje está se mostrando bastante acertada, de ter começado muito antes o processo de alta dos juros, mas esse timing adiantado, ele tem a ver com a identificação do DNA da economia brasileira. Somos uma economia muito mais indexada, inclusive ele disse hoje nessa participação, aqui o processo inflacionário ele ganha uma intensidade, uma velocidade maior do que nos países desenvolvidos, por exemplo, portanto fazia todo sentido e se os bancos centrais lá fora estão atrasados, se a gente não tivesse começado antes, para nós sairia mais caro. Eu conversei agora há pouco com o André Brás, que é da Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo cálculo do IGPM. Na avaliação dele, o Brasil ele acha muito arriscado garantir que o pior já passou, a não ser que você considere que o pior é ter uma inflação de 12% ao ano. Não descarta a possibilidade do IPCA terminar 2022 ainda com 2 dígitos, a depender de coisas que estão totalmente fora do controle do Brasil, por exemplo, como o desenrolar da guerra da Ucrânia. Acabei de ouvir vocês dizendo aqui de um ataque a um shopping, tem a reunião do G7, uma tentativa de aumentar a pressão sobre a Rússia. Isso tudo tem desfechos que ninguém controla. Portanto, o Brasil ainda refém dos choques que podem vir lá de fora. Algum alívio pode acontecer, sim, mas a inflação descendo num processo muito vagaroso. Aliás, é importante ressaltar aqui que o Roberto Campos Neto, eu ouvi a palestra dele, ele fez ressalvas o tempo todo. Então ele diz, o pior da inflação pode já ter passado, mas o processo inflacionário no Brasil continua muito intenso e continua muito forte. Então, significa que o Banco Central vai precisar responder a isso. E outra ressalva que ele faz, nós temos que esperar ainda como vão ser as medidas do governo para a redução do preço dos combustíveis. O André Brás faz essa ressalva também. Ele diz, olha, a redução do preço via redução de tributos é uma coisa temporária e que vira inflação lá na frente. Aí vou juntar aqui com a opinião do Felipe Sichel, que é do Banco Modal, que ele chama atenção para uma coisa, é o seguinte, baixar o ICMS hoje, mesmo que provoque uma queda do IPCA para este ano, que é a inflação oficial, vai gerar um efeito inflacionário para lá. E aqui, meninos, tem uma leitura interessante que é o seguinte, o Banco Central hoje, ele age já, ele sobe a taxa de juros para controlar o processo inflacionário já do ano que vem, porque existe uma defasagem entre a decisão que ele toma hoje, a comunicação que ele faz e o efeito total na economia. Então, não tem nada que o Banco Central faça agora que possa reverter qualquer coisa na inflação deste ano. Portanto, promover um alívio inflacionário em 2022 não garante a continuidade desse processo, pelo contrário, ainda mais se for feito através da redução de impostos. Então, o Felipe Sichel faz esse alerta aqui dizendo, olha, uma coisa é controlar aqui, a outra é como lidar com a inflação que o Banco Central já está combatendo agora, que é a inflação do ano que vem. Esse é o pera lá de Thaís Herédia, né? É o pera lá de Thaís Herédia, mas não é só meu, né? O próprio Roberto Campos Neto fez muito pera lá. Assim, né? Pois é. E o André Brás e o Felipe Sichel, que me ajudaram aqui na compressão desse quadro, também fizeram alguns. Perfeito. Obrigado, Thaís. Até já.